Olá, seja bem-vindo ao Apex Cast, o podcast oficial do Grupo Apex. Aqui são empreendedores falando para empreendedores e empresários falando para empresários. Meu nome é Guilherme e hoje eu sou o host desse podcast. Estou aqui com os meus sócios, o Derlan e o Fabrício. E para início, nós vamos falar sobre gestão e alta performance, que é um assunto importantíssimo para o sucesso de um negócio. E não só o sucesso da PJ, mas também o sucesso da pessoa física. Porque hoje, para você conseguir destacar no mundo empresarial, você precisa ter uma alta performance. E para iniciar, eu quero fazer uma pergunta para quebrar tabu. O que é alta gestão? Fabrício, por você, o que é alta gestão e é realmente alcançável para todas as pessoas? Guilherme, ótima pergunta. Eu vou rapidamente aqui só me apresentar. Eu sou o Fabrício, sou empreendedor, empresário, consultor de empresas, empreendo há 30 anos, dos quais 10 anos na empresa dos outros, como CLT, e desde 2006, já vão quase fazendo 10 anos, aí foi outubro de 2006, empreendi o meu primeiro negócio. E na consultoria, apoiando outros empresários desde 2010. E nesse universo aí do dia a dia, foram mais de 100 empresas, mais de 100 CNPJs, várias equipes, várias pessoas treinadas, e aí eu adquiri um pouquinho de bagagem. Mas vindo aqui para a sua pergunta, sobre o que é gestão e alta performance na minha visão, gestão para mim nada mais é do que organização. É uma forma de medir, de controlar, de organizar os negócios, para ter clareza. Então, eu preciso de ter gestão para ter clareza, para conseguir atingir alta performance. Eu nunca vi, não entendo dessa forma que alguém pode ter alta performance na bagunça, na desorganização. Então, você precisa de ter um fluxo de organização para você entregar gestão de forma sustentável para atingir esse nível de alta performance. Se você trazer uma analogia para o mundo dos esportes, que eu acho que é onde que a gente mais consegue entender o que é alta performance, um atleta de alta performance. Na Fórmula 1 mesmo, a alta performance, o patamar de vídeo é só um segundo, Então, você pega os 10 primeiros carros do grid ali, a diferença entre eles, entre o primeiro e o 10º, é de menos de um segundo. Isso é alta performance, Então, todas as equipes operando em alta performance. E existe uma disciplina gigantesca que vai desde a alimentação do atleta, uma rotina de exercícios, uma rotina de sono e acordar. E nos negócios é a mesma coisa. Só que a maioria dos empresários e gestores não querem ter disciplina, não querem ter rotina. Começa um projeto, começa alguma coisa, não termina, aquilo fica pelo caminho, fica desfocado. E tudo isso é a não alta performance, É o que traz um resultado negativo, ou um resultado que não é aquele almejado, esperado. Então é isso que eu entendo que é gestão e alta performance. É disciplina, organização, rotina e um padrão de alto nível de aplicar essas variáveis no dia a dia. Eu falo que a alta performance é algo simples, óbvio, só que não é fácil. Por que é simples e óbvio? Porque a alta performance é um apanhado de bons hábitos que você faz todos os dias. Você citou aí um atleta de alta performance. Vamos falar um atleta olímpico. Se você pega a vida de um atleta olímpico e coloca no time-lapse, ou seja, em acelerado, você vai morrer de tédio. Porque ele acorda, come, treina, dorme. Todos os dias ele faz a mesma coisa. Durante anos e horas de treinamento. E por isso que ele tem alta performance. Então é algo simples. É só você fazer as coisas certas todos os dias durante um grande período de tempo, com disciplina. E aí eu falo no mundo dos negócios, da sua empresa, no pessoal, em todas as esferas, no seu casamento. O problema que se torna difícil é porque fazer todos os dias a mesma coisa pode se tornar bem entediante. Então, a alta performance é simples, mas não é fácil. Para você, Derlan, conta pra gente, o que é alta performance? Guilherme, pela experiência que a gente tem dentro das empresas, como professor também, eu sempre vejo o líder e os liderados, Então, o sucesso de uma empresa ela tem que ter uma comunhão entre essas duas figuras. Então, eu percebo que um líder, o sucesso dele, ele tem que englobar o sucesso dos seus liderados. Então, quando se trata de uma alta performance relacionada à empresa,
a gente tem que observar esses lados. Como é que é a comunicação entre o líder e o liderado? Porque se não houver uma comunicação, não vai dar certo, né? Ou os resultados que eles querem, que eles estão esperando, não vão ser aqueles almejados. Então, eu percebo que uma gestão de alta performance ela começa com a premissa do diálogo, da comunicação. Se não houver uma comunicação entre essas duas partes, o sucesso ele fica aquém do que eles estavam programando. Tá? Então, outra coisa que eu percebo dentro dessa linha de raciocínio é que o líder, né, o gestor, ele tem que ser um comunicador também para fatos externos, não somente para aqueles que estão liderando, mas para as pessoas que estão vendo também. Porque o fato da organização, ela não tem que ser só vista por dentro da empresa, por quem está participando, mas quem está fora também da empresa, perceba. Por quê? Porque isso é vendável. Quando você vende uma ideia, quando você mostra algo organizado, você já está um passo à frente do seu concorrente. Então, eu creio que a gestão de alta performance, elas trabalham nessa linha de raciocínio, né? Que eu tenho que sempre ser melhor do que ontem. A partir do momento em que eu tenho essa acessão do que eu era ontem, isso já nos coloca em outro patamar. Então, essa é uma visão, de uma forma resumida, do que eu vejo a questão dessa alta performance. Não, muito interessante, Delano. Até porque a pessoa que está escutando a gente fala assim, nossa, eu quero ter alta performance. Amanhã eu já vou iniciar tendo alta performance. Guilherme, a gente sabe que isso nunca vai acontecer. É como você falou agora há pouco, um atleta, ele começa de manhã, à tarde e à noite a mesma rotina. A partir do momento em que ele tem essa rotina, ele cria um hábito. Uhum. Né? Então, é esse hábito que os gestores eles têm que ter, o Fabrício. Se não criar esse hábito, se você começar, vou dar um exemplo, estudar o inglês, você aprende ali 20, 30 palavras dentro de 15 dias, e você passar mais 15 dias sem estudar o inglês, você vai ter que estudar aquelas 20 palavras e mais 10. Uhum. Então, tem que ter uma rotina, tem que ter uma sequência, né? Mas é aí que tá. As pessoas acham que elas vão mudar todos os hábitos, porque todo mundo tem hábito, Erlan. Todo mundo, sendo bons ou ruins, ele já tem uma rotina, já existe um hábito que ele faz toda semana. Se o cara acorda meio-dia, se ele não trabalha, ou se... Enfim, você já tem seus hábitos. Então, o erro das pessoas é querer mudar drasticamente esses hábitos. Tem que começar de pouco a pouco. Não é amanhã que você vai iniciar tendo alta performance. Verdade. Na verdade, amanhã você inclui uma rotina, um hábito diferente. E você trabalha para que esse hábito realmente se torne um hábito. E pesquisa fala que dependendo, por exemplo, vou um hábito de beber mais água. Isso em alguns dias você já consegue incluir. Mas um hábito, por exemplo, de academia, já são mais ou menos 3 meses para você conseguir que isso se torne um hábito de verdade. Então cada hábito vai ter um tempo. Então é começar amanhã, mas começar pequeno e aumentando gradativamente. Isso nos hábitos pessoais. Agora vamos falar sobre a gestão em si. Fabrício, você acha que a gestão e alta performance, elas são decisivas mesmo para o sucesso empresarial? Guilherme, você vai encontrar empresas, empresários, pessoas de sucesso que não têm muita gestão. Eu já encontrei vários. Né? Você chega e você nem entende como que aquele negócio ali está gerando resultado, né? E aí eu consigo entender que o seguinte, aquele negócio é bom demais, né? Porque ele permite errar muito, Uhum. Mas está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil porque o mercado ele é muito competitivo, está cada vez mais, né, players, mais empresas entrando, mesmo que desorganizadamente, mas elas estão competindo também, né? Acabam tomando cliente. O fato é que precisa de ter uma gestão se você quer chegar à alta performance, né? Então, dividindo a sua pergunta em 2 respostas, sim, primeiro, existem empresas que conseguiram alcançar um bom patamar de resultados ao longo do tempo sem ter uma boa gestão. Mas isso não é bom, poderia ter sido melhor se tivesse gestão. Agora, alta performance, não. Alta performance sem gestão, eu nunca vi. Porque você precisa melhorar, como você bem citou agora, paulatinamente, né? Então, diariamente, todos os dias, eu preciso ser melhor do que ontem. E um erro comum, você citou bem, é querer fazer muitas coisas de uma vez só. Né? Então, nos projetos, que às vezes eu entro na empresa de consultoria, e eu também aprendi muito sobre isso,
Cara, vamos pegar 3 indicadores numa área, vamos melhorar 3 pontos numa área, num projeto de 3 meses, 6 meses, ou 1 ano, dependendo da complexidade, em vez de querer vir e fazer um pacotão de resolver 10, 20 coisas de uma vez, Derlan, porque não vai rodar. Então, a diferença é grande entre saber fazer, saber como fazer, né? Saber o que e o como, e de fato fazer. Então, o de fato fazer, a execução, é onde mora o problema. Né? As empresas erram mais na hora de executar, porque você vai ter problema de pessoas, você vai ter problemas, né, de recursos financeiros, de vendas, enfim, uma infinidade de problemas que uma empresa tem no dia a dia. Então, eu acho que é isso, Guilherme. Dá para ter um negócio de sucesso sem gestão? Dá, você vai encontrar vários, né? Mas não dá para ter alta performance sem gestão. E os negócios aí que estão rodando sem gestão, eu posso garantir, se fosse com gestão seria muito melhor e mais barato e daria mais resultado, que é uma utopia na cabeça de muitos empresários ainda. Ele acha que ele vai tocando, não, eu faço do meu jeito aqui, eu controlo só no caixa aqui, eu vejo o que entrou, o que saiu, tá positivo, tá beleza. E isso não é gestão, né? Ele perde muita oportunidade, deixa muito dinheiro na mesa. Você concorda, Derlan? Concordo. Hoje o empresário, ele tem que conhecer o tripé do seu negócio, né? Então, vamos lá, vamos pensar qualquer empresa, né? Quando a gente tem que dividir ela, quais são os processos, quem são as pessoas e o que ela vende. Qual o produto? Se é um produto ou um serviço, o que seja. Mas ali, esse tripé, o gestor, ele tem que identificar e sincronizar essa relação entre esse tripé. Tá? Então, a partir do momento em que ele conhece esse tripé, já é um fator diferencial para que ele venha buscar alta performance. Né? Se eu não conhecer o que eu vendo, eu não tenho como ter uma alta performance. Eu tenho que gerir de uma forma que eu conheça todos os passos. Então, alta performance eu vejo como um fator diferencial para o mercado hoje que nós vivemos, que é muito competitivo. Tá? Onde a gente está falando de vírgulas. Né? O lucro diminuiu ali, a margem, a concorrência aumentou e a gente tem que brigar realmente nos detalhes. E alta performance, como o Fabrício colocou muito bem em relação à Fórmula 1, são milésimos de segundos. E na alta performance de um mercado muito concorrido, são detalhes. E são esses detalhes que fazem a gente sobressair no mercado mais competitivo. Guilherme, eu também gostaria de fazer uma pergunta. Na sua visão, qual que é o trabalho do gestor para atingir, né, uma gestão de qualidade e a alta performance? Você falou algo interessante, Fabrício. Hoje, ainda, a média da gestão brasileira das empresas é baixa. Você vê vários negócios que são considerados médios e grandes que você entra e que é totalmente bagunçado. Então, eu enxergo isso como oportunidade para o empresário. As margens estão curtas? Estão. Isso faz com que você tenha ainda melhor uma gestão bem feita. E aí, como que deve ser uma gestão feita de forma bem dentro de uma empresa? Você precisa de indicadores. O primeiro ponto é esse. Quem não mede, não gerencia. Você precisa ter indicadores de todos os seus segmentos, de todos os seus departamentos. Porque um bom gestor, ele sabe a diferença de cada detalhe lá na ponta no final do mês. Se você não conseguir medir todos os detalhes do seu negócio, infelizmente você não está fazendo gestão. E aí é onde que você aumenta 3%, 4% na sua margem, Derlan, com um detalhe de um indicador que você conseguiu identificar. Então o empresário, para ele fazer uma boa gestão, primeiro ele precisa se desvendar. É tirar a venda que está. O cara, ele não sabe, às vezes ele não tem controle nenhum, não tem tecnologia nenhum no seu negócio. Sabe como que ele mede se está ganhando dinheiro ou não, Fabrício? Como? Pelo fluxo de caixa. Tem dinheiro na conta, tô ganhando dinheiro. Não tem, tô apertado. Como que faz uma gestão desse jeito? Não conhece nem o seu estoque. Não conhece nem o estoque, o cara não sabe o que tem no estoque. Fala assim, peraí, deixa eu descobrir aqui, eu tenho que fazer a contagem do meu estoque. Como assim? Esse cara, sinto muito, não vai ter espaço no mercado nos próximos anos. Porque a concorrência está crescendo, a profissionalização do mercado está acontecendo. Você vai nos Estados Unidos, o Fabrício estava até comentando hoje mais cedo pra gente, o cara sabe o valor da empresa dele. Ele sabe todos os detalhes, porque o mercado é profissionalizado. Aqui no Brasil ainda tem-se muito amador. Isso te traz uma vantagem competitiva, porque você consegue fazer uma gestão e ter alta performance no seu negócio,
e se destaca dos seus concorrentes, mas também é algo que a gente precisa ensinar, porque tem muito empresário deixando dinheiro na mesa para fazer uma gestão bem feita. E pelo incrível que pareça, só de você organizar a casa, com certeza os seus números já vai melhorar e muito. Guilherme, dando um exemplo para quem é da área de tecnologia, você falou sobre indicadores, né? Então, como é que surgiu a computação e o desenvolvimento de sistema? Eu vou dar um exemplo. A gente partiu da premissa da engenharia de software. Então, como é que eu vou mensurar quanto eu vou gastar de tempo, de esforço humano para desenvolver um sistema? Cara, para eu construir uma casa é muito mais fácil, mas algo que você não consegue palpar. Então, tem que se basear em indicadores. E esses indicadores, já existem livros e grandes profissionais que definiram métricas. Então, ele define uma métrica, ali ele tem os seus indicadores. A partir do momento em que quem tem aqueles indicadores baseados em algumas métricas, ele consegue estimar. Então, eu sei quanto de dinheiro, qual o capital humano e quanto tempo eu vou investir para que aquele sistema vai começar a produzir. Eu vou começar a vendê-lo. Então, perceba-se que isso não é só para tecnologia, isso é para tudo, né? Para os negócios, por exemplo, vamos lá, os indicadores já existem, você não precisa inventar nada. Vamos trazer alguns exemplos de indicadores aqui no financeiro. Você tem faturamento, que é o básico, esse todo mundo, pelo menos, sabe, né? O faturamento. Mas aí você tem outros, o LL, lucro líquido, alguns que nem sabem o que significa, o EBITDA. Aí você tem a margem líquida, então você vai tendo alguns indicadores, faturamento bruto, que norteia o seu financeiro. E esses indicadores, eles devem ser olhados recorrentemente. Tem cara que olha só no final do mês. Não, poxa, você tem que estar acompanhando. Alguns indicadores do comercial para você fazer sua gestão. Tem inúmeros. Você vai lá. Qual que é o seu LTV do seu cliente? LTV é o Lifetime Valuation, que é quanto tempo que qual que é o tempo de vida do seu cliente lá dentro do seu comercial. Cara, isso é interessantíssimo. Você começa a entender que é muito mais fácil, muito mais barato você manter o cliente do que você ter uma aquisição de cliente. Sem dúvida, Guilherme. E eu acredito assim, né? Falando de gestão, ela tem também os seus pilares. Para você ter uma boa gestão, o primeiro passo é ter um plano. Porque você precisa saber para onde vai, né? Porque senão você vai medir o quê, né? Então, você precisa ali, no primeiro ponto da gestão, fazer um bom planejamento. Cara, quais são os recursos que a gente tem disponível? O que eu consigo executar ao máximo desse recurso para mim saber o que é alta performance para mim? Porque às vezes alta performance para um concorrente, a alta performance dele é diferente da minha. Porque ele tem outros recursos, ele tem outro tempo de empresa, outro tempo de mercado do que o meu, né? Às vezes eu encontro muitos empresários e o cara me encontra e fala, Fabrício, vem cá, vamos fazer assim igual aquela empresa lá. Cara, aquela empresa está 20 anos na sua frente. E já está fazendo aquilo, tem desde 1960, né? Mas é claro, a gente consegue modelar coisas e trazer para o dia a dia da empresa. Então também precisa entender, né? Ter essa humildade de entender quais são os recursos, aonde que eu posso chegar com aquilo que eu tenho, fazer mais com menos, né? Partir daquilo que eu tenho para poder atingir um objetivo. Aí sim eu tenho minhas métricas, né? Baseadas em metas, para mim poder comparar, né? Se eu estou indo bem ou se eu estou indo mal, concorda? Então, cara, eu posso vender 1 milhão, mas eu estou vendendo 600 mil por mês. Por quê? então, essa diferença, esses 40%, esses 400 mil, é ali que a gente vai atuar para melhorar. Porque com os recursos que eu tenho, com a capacidade produtiva, com a capacidade de execução que eu tenho, Derlan, eu consigo chegar até 1 milhão. Com o conhecimento que eu tenho, eu consigo fazer 1 milhão. Né? Então, aí o que eu preciso trazer para passar disso? Cara, eu preciso trazer outro conhecimento. Porque o que a gente sabe, a gente só consegue chegar até aqui. E aí é onde que vem uma consultoria, uma mentoria, um programa, né, que vai trazer um conhecimento de fora, que abre a visão daquelas pessoas com outros métodos, com outros recursos, para poder se atingir 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões. E você olha para o mercado, é muito simples. Você vê uma empresa que fatura 1 milhão e vê outra no mesmo segmento, no mesmo mercado, na mesma região, que fatura 10, 20, 50 vezes mais. Por quê? Né? Então, porque aquela empresa aprendeu. Existe um aprendizado que precisa ser colocado na mesa, colocado no negócio, para poder fazer uma boa gestão que começa nesse plano. Eu entender quem sou eu e o que é alta performance para mim. Porque a alta performance para mim, a gente falou de academia, pode ser levantar 80 quilos no supino, para um outro é levantar 100, 120, porque ele já está lá na frente.
Então, é diferente a alta performance, né? Mas o mercado, ele tem os seus indicadores, como bem o Guilherme falou, que ele vai falar, cara, uma empresa no seu segmento tem um EBITDA médio de 40%. Então, se você estiver acima desses 40%, você está uma performance acima da média do mercado. Então, ele consegue te demonstrar aquilo. Só que uma empresa, quando ela está começando, ela consegue performar melhor. Porque, por exemplo, uma empresa no seu primeiro ano, pode ser que ela venda 1 milhão, né? No segundo ano, ela vai vender 4 ou 5. Mas é porque ela tinha uma rampagem, né? Tinha um mato alto para cortar para ela chegar. Quando ela se consolidar, se estabilizar ali nos patamares de mercado, você pode perceber que ela vai começar a aproximar dos indicadores de mercado. E aí vai ser nos detalhes para mudar lá a questão de o crescimento, vai ser vai ficando mais desafiador aí o processo, né? Com certeza. Quanto maior o desafio, né? Maior os riscos, maior a oportunidade, mas também ele se torna mais desafiador, mais complexo. Por isso você chega, às vezes, numa grande companhia, numa multinacional, numa empresa de grande porte, ou numa médio porte que já está lá na frente, você encontra excelentes profissionais, que eu acredito que é a base para um bom resultado. Trazer boas pessoas que consigam resolver os problemas. Isso custa barato para a empresa, contratar gente boa. É muito caro você contratar uma pessoa ruim, né? Às vezes eu vejo o cara, não, contrata lá, paga 3 mil, não sei o quê. Cara, não entrega nada. 3 mil é muito caro, um outro profissional pleno que vai fazer 7, ou um alta performance que é 10 mil, o cara vai entregar 10 vezes mais aquilo, ele vai se pagar, né? Então, eu vejo que começa por aí. Um bom planejamento, uma boa equipe para se atingir a alta performance através de uma boa gestão. Se o empresário entender isso, o jogo muda completamente. Porque é muito caro tentativa e erro. Porque você gasta muito dinheiro e também você gasta muito tempo. Aí imagine só, todo o caminho que você tem que trilhar. Vou falar da minha indústria, por exemplo, já estou com 5 anos de negócio. Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje lá no início, quão mais exponencial, quanto que eu cresceria mais rápido. Então, toda vez que eu abro um negócio, eu sempre vou e colo com quem sabe mais do que eu. Porque ele vai me entregar um caminho que ele já trilhou e vai ser muito mais rápido para mim chegar lá. Chegar no sucesso, chegar na alta performance do meu time, chegar na alta performance de processos dentro da empresa, alta performance de gestão dentro da empresa. E aí a gente ganha tempo. E tempo é dinheiro. Imagine só, você gasta 10 anos para ficar rico. O que diferencia o cara que ficou rico e o que não ficou? São as escolhas, a experiência, tudo o que ele teve de aquisição de conhecimento lá. Então, é um processo. Se alguém chega e te entrega um conhecimento que ele já trilhou, tanto tempo que ele vai ganhar. Isso mesmo. Tanto que vai ser mais fácil, mais rápido. Então, é uma estratégia que eu uso para alavancar meus negócios. Entrei num segmento totalmente diferente, que eu tenho gestão, lógico. Eu tenho conhecimento de gestão, de processo, de pessoas. Mas cada negócio tem o seu nicho ali, algo diferente. Poxa, mas você coloca alguém que já te entrega todo esse conhecimento, você ganha muito tempo. E hoje, no mundo empresarial, tempo é dinheiro. Derlan, você que tem negócio no segmento de varejo, de construção, né, da construção civil, você concorda que tem empresas menores que a sua e maiores, né? E fazer uma pergunta. Por que você acredita que você não fatura o dobro hoje do que você fatura? Primeiro, a gente tem que começar a entender a questão dos recursos humanos. Hoje, a falta de mão de obra, eu vejo como o principal gargalo dentro de, não somente da construção civil, não, em todas as áreas. Quando a gente fala em alta performance, primeiro tem que ter performance, para depois saber o que é uma alta performance, né? Com certeza. Então, não faz sentido. Então, tem que começar. Então, eu vejo muito a questão dos recursos humanos. Quando eu tenho um bom time e eles têm um fundamento de sincronização mesmo, de conhecimento, de resultados, isso ajuda pra caramba. Então, hoje, o que difere muito a questão de faturamento é justamente com quem nós estamos andando, com quem está correndo conosco, se todos estão com o mesmo propósito, se todos conhecem o planejamento da empresa, o que ela é, o que ela faz, para onde ela quer ir. Então, vai muito da questão do RH, tá? Então, da questão da contratação mesmo, do desenvolvimento da pessoa, do treinamento, da capacitação de cada profissional. A partir dali também tem uma outra situação que é a concorrência. A concorrência nos faz a gente trabalhar mais,
se preocupar mais, identificar os pontos fracos e fortes nossos em relação a ela, porque há um comparativo, a gente sempre se compara com o outro, igual você falou, em relação a pequenas e grandes e médias empresas. Justamente é um comparativo, pô. Por que eles têm 10 funcionários, faturam 100 mil, e eu tenho 20 funcionários e faturo 80? Peraí, o que eles fazem de melhor? Então, eu acho que isso até é interessante, é bom a gente conhecer o nosso concorrente. Então, são dois viés. Um é a questão da mão de obra, ela tem que ser qualificada. Não adianta falar de alta performance se não vier, pelo menos, da performance, de um resultado, mesmo que seja pífio, mas que tenha resultado positivo. E um outro lado é sempre estar de olho na concorrência. O que a concorrência está te fazendo hoje, o que o mercado está proporcionando de oportunidades para que eu possa alavancar o meu negócio. Erlan, ótima resposta. Só concluindo aqui, para passar a palavra também para o Guilherme. Eu geralmente sempre faço essa pergunta, assim, logo no início, né, quando eu vou conversar com algum empresário para a gente fazer um trabalho junto. E sempre dão boas respostas igual você, totalmente pertinentes. Mas existe uma resposta bem simples, que também acontece, né, na Apex, também aconteceu nos meus negócios, acontece em todos os negócios. Que a gente não tá mais lá na frente no faturamento, porque a gente não sabe. Se a gente soubesse, a gente já teria feito. Né? Então, foi o que o Guilherme falou. Né? Se ele tivesse esse conhecimento há 5 anos, mas você não sabia. Há 5 anos atrás, o que você sabe hoje. Foi muito chão. Então, tem a experiência que precisa ser vivida, né? E não só isso, porque a gente não faz sozinho, você bem colocou, precisa de alinhar essas pessoas em torno de um mesmo propósito. E o que eu vejo no dia a dia é o seguinte: quanto mais claro melhor é o resultado. Quanto mais clareza, melhor é a performance. Quando as pessoas ficam em dúvidas, ficam perdidas, elas ficam batendo cabeça, patinando, o negócio não gira, não vai como poderia ir. Você concorda, Guilherme? Não, eu concordo. E eu quero até te voltar uma pergunta, porque eu gosto de algo prático, algo que qualquer pessoa que está nos ouvindo, tem uma empresa, vai pegar isso e vai literalmente sair com ideias práticas. Então vamos para a prática? Bora. Vamos lá. O que faz a pessoa que está nos ouvindo aqui agora? Quais fundamentos para ele ter uma gestão eficaz? Olha, eu não estou tendo uma gestão eficaz, minha empresa não está tendo alta performance. O que vocês podem trazer para mim aqui agora, para mim já começar a aplicar e já começar a ter resultado? Guilherme, acho que a primeira coisa é saber diferenciar. E eu tenho falado isso aqui desde o início, da clareza. Você sabe qual que é a diferença de um gestor e de um líder? O gestor, ele multiplica resultados, né? Ele melhora processos. O líder, ele multiplica pessoas, ele levanta pessoas, né? Então, precisa entender essa diferença. E nem todo líder é um bom gestor e nem todo gestor é um bom líder, né? Quando você consegue as duas coisas na mesma pessoa, é o melhor dos mundos, né? Muitas vezes você tem uma pessoa que é um excelente líder, que ele lidera, que ele inspira, né, que ele pega, faz junto, que ele é carismático, né, então ele move o time. Mas às vezes ele é doidão, né, não tá nem aí pros números, ele vende de qualquer jeito, entendeu? Ele tá preocupado com o faturamento, mas esquece do resultado. Então o gestor, ele é um pouco diferente, né, ele já olha mais o resultado, porque ele levanta resultado, ele multiplica resultados, ele melhora resultados. Então precisa entender essa clareza aí, falando de ferramentas, né? Então nós estamos falando aqui, eu acho que da principal ferramenta, que são as pessoas, né? Então eu tenho um gestor, eu tenho um líder, e como que eu posso juntar essas duas pessoas em uma só. Então quando você tem a pessoa certa no lugar certo, o negócio ele vai acontecer. Então acho que a primeira aplicação prática de um bom gestor é entender onde que está o time dele. Ele é um treinador, é como um técnico de futebol. Cara, se eu coloco as peças certas no lugar certo, o meu time ele vai ter um melhor desempenho. E vai muito provavelmente ganhar o campeonato. Eu já vi vários times, eu gosto de futebol, né? Não vou entrar muito nessa área, mas eu já vi vários times que não tinham tanta estrela e ganhou, porque tinha o melhor conjunto. Vascaíno, viu? Deus me livre. Vou nem falar meus times aqui, porque isso é de massa, né? Então o público vai ficar louco aí. Eu sou corintiano, vilanovense e seleção brasileira. São meus 3 times, né? Não necessariamente nessa ordem. Primeiro foi o Vila Nova, a seleção brasileira, depois o Corinthians. Mas enfim, os maiores torcidas do mundo aí, né? Bastante resiliência. Bastante resiliência. Bastante aprendizado. Mas enfim, o que eu vejo é assim, um bom time, a mesma coisa, eu estou falando da empresa, tem as pessoas certas no lugar certo. Não adianta você querer pegar um bom vendedor e colocar ele para ser supervisor de venda se ele não tem domínios de gestão, né? Então a primeira ferramenta que eu vejo é pessoas, né? Um gestor sabendo
coordenar, organizar pessoas para que elas entreguem números, né? E aí, claro, ele vai precisar de aplicar habilidades ali de liderança. Então, a primeira ferramenta que eu posso citar, na minha visão, é trazer as pessoas certas para o lugar certo. Bacana. E, Derlan, traz aqui os fundamentos práticos. A minha praia é tecnologia, né? Então, de formação, são 18 anos em sala de aula, na área de ciência da computação, tecnologia da informação. Então, isso me proporcionou um certo conhecimento, né? Na área de empresas, de tomada de decisões. Hoje, o empresário não pode governar no escuro. As informações, elas têm que ser dinâmicas, elas têm que ser autênticas e dinâmicas. Então, como o Fabrício muito bem colocou aqui, em relação às pessoas. Mas eu vou um pouco mais além em relação às pessoas. Percebam a seguinte situação: eu tenho um grande profissional, um cara assim, gabaritado, muito bom no que faz, mas ele não tem uma boa ferramenta de gestão. Ele não tem um software, um programa de computador que lhe auxilie no processo de desenvolvimento do que ele quer mesmo, do resultado, né? Às vezes o cara é tão bom, sabe? E de repente o líder, o gestor, o mantenedor da empresa, olha, eu preciso saber o que é que eu gastei esse mês. E aí ele, pô, cara, deixa eu fazer a planilha. Então, tá entendendo? Então falta um RP, falta um arquivo, um programa que auxilie ele nessa tomada de decisão. Então, eu nessa segunda etapa, eu tenho que ter, primeiro, um grande profissional, uma pessoa que conheça o processo, mas também eu tenho que ter ferramentas tecnológicas. Hoje não adianta ter só conhecimento, tá? A tecnologia da informação tem que fazer parte do processo. Imagine você controlar toda a sua empresa com o planilha do Excel. De forma alguma, Deus me livre. Não tem como. Eu me recordo quando eu fui consultor de implantação de sistema nas lojas Riachuelo, no sistema SAP. O gestor que gerenciava toda a região norte e nordeste, todas as lojas da região das lojas Riachuelo. De 15 em 15 minutos, aparecia na tela quanto ele estava vendendo naquele momento. Se ele quisesse detalhes, se foi venda à vista, venda a prazo, venda no débito, ele tinha essa informação. Isso em 2002, gente. Imagina hoje. Tem um empresário que não tem isso na empresa dele. Com certeza não tem. É por isso que às vezes fica no mesmo. Não consegue crescer, gente. E Derlan, complementando aqui minha fala, falando de uma boa ferramenta de gestão de pessoas, é a metodologia OKR, né, desenvolvida pelo Google. São ali os objetivos e resultados chaves para você avaliar a partir do levantamento ali daquele perfil dos profissionais, né? Então precisa entender quais habilidades as pessoas têm para me colocá-las no lugar certo, e uma ferramenta excelente para medir isso é a metodologia OKR, né? Que ali se define 5 indicadores, normalmente a empresa define 3 e os outros 2 é definido pelo próprio colaborador, né? E ele é avaliado trimestralmente, mensalmente, a partir de uma avaliação de desempenho, e você vai melhorando essas peças, colocando elas nos lugares certos. A gente estava falando aqui de futebol, e hoje eu vejo, né, desde a minha esposa falou, esse jogador tá jogando de top, né? Hoje eles tiram a camiseta, você vê que eles estão usando realmente um top ali, mas aquele top ele é cheio de sensor. Então hoje, até no futebol, né, no esporte, ele sabe quantos quilômetros a pessoa correu, quantas arrancadas ela deu, qual foi o pico de arrancada, qual foi a área do campo que ela mais ficou, quantas vezes que ela pegou na bola, quantos segundos que ela ficou com a bola nos pés. Tudo isso é uma forma de você avaliar essa ferramenta excelente que são as pessoas e trazer uma gestão para aquilo ali. Então, a partir do momento que eu sei que eu tenho um jogador que ele fica mais no ataque pela direita, né, que ele fica naquela área ali, que através de um mapa de calor, eu consigo fazer uma gestão, sei que, boa, se eu quero atacar mais aquela área do campo, eu preciso colocar aquele jogador para jogo. Então, entender qual que é essa capacidade dos profissionais e utilizar ferramentas, né, como avaliação de desempenho periódica, a metodologia OKR, tudo isso ajuda ali a você trazer uma boa gestão para a empresa, para o time, para o negócio. Isso é muito bom. É bom que a gente trouxe os fundamentos, já estamos trazendo as ferramentas para ter essa gestão. E quando a gente fala, eu tenho certeza que você que está nos escutando, ouve em todo lugar, o grande gargalo, o grande desafio são pessoas. Isso é a verdade. Então o Fabrício trouxe aqui pessoas, pessoas e pessoas. Eu vou trazer uma dica que eu aplico nos meus negócios, que se você fizer, vai fazer muita diferença. 3 pontos. Primeiro, você tem que saber que você é um líder. E o dono da empresa, ele deve ser um treinador de pessoas. Não tem jeito.
Infelizmente, a maioria que entra ali, se você deixar do jeito que tá, ela só vai te dar prejuízo. Você precisa trazer o desenvolvimento. E como que é esse trilho de jornada de desenvolvimento? Primeiro você desenvolve. Você se desenvolve. Você entra nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Depois você traz o desenvolvimento para os seus liderados. Ah, mas eu vou treinar... Esse é o pensamento bem da média. Ah, eu vou treinar o cara e ele vai embora. Poxa, é muito melhor ele ir embora, mas estar treinado, que entregou resultado, do que ele ficar na sua empresa não entregando resultado. O primeiro ponto é esse. Então, entenda. Desenvolva as pessoas e não somente a você. O segundo ponto, que é muito, muito importante. Você precisa ter reuniões periódicas com o seu time. Reuniões diárias. Fabrício, quando o Fabrício trouxe um treinamento da minha empresa, ele desenvolveu lá reuniões diárias de venda. Todos os dias nós temos reuniões de vendas. É reunião rápida, 15 minutos, 20 no máximo, e uma vez a semana um pouco mais longa, né? Que a gente vê todo o overview da semana e tal. Isso trouxe uma clareza muito grande para o negócio. Eu achei tão bom isso que eu apliquei em todos os meus setores. Existem reuniões diárias em todos os meus setores. Sim. Então, na minha produção, o cara passa lá, o meu líder, de manhã e tem reunião diária com os meus liderados lá. Ver como foi a produção, o que tá fazendo, qual que é o desafio do dia anterior, o que é a meta de hoje. Na minha qualidade, no financeiro, todos os meus setores têm as reuniões diárias. E é os meus líderes com os liderados. E eu tenho minhas reuniões com eles também. Porque desse jeito você consegue trazer uma gestão próxima, tanto de você para os seus liderados e os seus liderados para o time de operacional. Você vai ver tanto que a informação, tanto que fica mais ágil, mais dinâmico o negócio. E claro, e o terceiro ponto, que eu citei no começo, são os indicadores. Nessas reuniões diárias, você vai cobrar os indicadores dos seus liderados. E aí, esse resultado que eu quero, beleza. Você não pode colocar um indicador aí, um objetivo, uma meta e só procurar no final do mês. Você vai ver, você tá dentro. Como o dono da Riachuelo fazia. De 15 em 15 minutos, tava lá, você tá atrasado. Opa, você tá atrasado, acelera. Você pode fazer isso em todos os setores do seu negócio. É onde que você consegue ter um dinamismo com as pessoas. Não se iluda. As pessoas precisam ser bem treinadas e precisam manter. Quantas pessoas, Fabrício, você trouxe um desenvolvimento, um treinamento, quando você virou as costas, parou de fazer? Vários, Guilherme. Vários, né? Vários projetos que a gente vai. Depois eu passo, né, para visitar e perguntar como é que tá. Deixaram de fazer várias coisas que foram demonstradas, que gerou resultado, que as pessoas concordaram que aquilo dava resultado, mas que deixou de fazer pela lei do menor esforço, né? Então, se eu fazer uma reunião diária, todo dia, o que os líderes falam assim, cara, todo dia fala a mesma coisa, mesma reunião, todo dia tem que fazer reunião, pra quê? Cara, mas é porque não tem método, né? Então, como você bem citou, precisa ter uma reunião semanal de planejamento, na segunda-feira, ou na sexta-feira à tarde, ou na segunda-feira de manhã, e chegou no final da semana, tem que ter a reunião com o líder ali de acompanhamento, se aquilo que foi planejado na semana foi executado. E diariamente o líder com os liderados ali precisa de ver se foi executado todos os dias. Para você ter uma ideia, Guilherme, a gente não tem muito hábito de fazer planejamento, eu bato muito nessa tecla. Os chineses, por exemplo, que cresceram muito aí em termos de mercado global, eles estão planejando para 30, 50 anos. E eles estão desdobrando isso, não é por dia, não, é por período. Se de manhã a equipe trabalhou, não executou, está fora da meta do dia, ele já tem uma reunião ali na hora do almoço, depois do almoço, né, Irlan? Já para ajustar o dia, para chegar no final do dia e entregar o resultado do dia. Muito bom. Entendeu? Então não deixa nem passar do período da manhã para tarde, porque é tão alta performance que se passar da manhã para tarde longe do objetivo, muito abaixo do atingimento, vai chegar no final do dia e não vai entregar. E aí vai ficar difícil para entregar nos outros dias, vai chegar no final da semana não vai entregar, vai chegar no final do mês não vai entregar. Bola de neve, né? Fabrício, exatamente. Veja só, você está falando dos chineses que estão fazendo isso. Eu vou voltar o mesmo case das lojas de Riachuelo. Em 2002, eu só apenas falei de 15 em 15 minutos, aparecia na tela um pop-up que mostrava quanto eles estavam vendendo. Só que ainda tinha uma situação que acontecia às 11 horas da manhã, quando a loja não era no shopping. Porque as lojas do shopping ele tinha um outro horário, se não me engano, era às 15 horas, ou alguma coisa parecida. Às 11 horas da manhã, ele tinha que dizer quanto ele ia vender até às 18 horas, quando fechar a loja. Pois é. Ou seja, justamente é a mesma filosofia de trabalho em relação às vendas que os chineses estão colocando aí. Ou seja, coisas que estão há muito tempo já
sendo feito. Mas gestão eficaz e alta performance é previsibilidade. Sim. O cara ele precisa iniciar o mês sabendo o que ele vai faturar. E aí ele consegue, através dos indicadores, ter esse número. Verdade. Clareza, Com clareza. E o que eu vejo são empresários não só sabendo o que ele vai faturar no mês, mas também qual que é o crescimento do próximo ano, como que é o objetivo do próximo ano, daqui 2, 3, 4 anos, como que a gente está falando de uma gestão eficaz e alta performance se o cara não tem clareza e previsibilidade. Guilherme, você falou bem, e eu lembrei aqui de uma coisa, a maioria das empresas que tem, vamos dizer assim, eu acho que uns 80%, alguma gestão é de um mês. Então, vamos fazer o planejamento quando vamos faturar o mês que vem, baseado na venda do mês que acabou. Então, ali corre no último dia do mês, no primeiro faz ali um ajuste para vender. Vamos dizer ali que mais uns 15% tem do ano, né? Então, ali 95%, 80% tem uma gestão mensal. Isso eu não estou nem considerando os que não tem, né? Tô só os que tem. Uns 15% tem do ano e só uns 5% tem um plano ali de 3, 5 anos, um plano de longo prazo, né? Então, a gente não tem muito esse hábito de pensar a médio e longo prazo, então é muito imediatista, quer o negócio para hoje, para agora, no curto prazo, e aí não acontece daquele jeito que queria, né? Muita gente muito fantasioso, colocando metas, objetivos ali que a equipe não consegue atingir, e isso frustra bastante a equipe e atrapalha toda a gestão, toda a performance da equipe. Guilherme, vou fazer uma pergunta. Hoje você acredita que nos seus negócios você está medindo o que realmente importa, os indicadores que realmente importam ali no seu negócio? Olha, Fabrício, hoje eu trabalho para que eu tenha na palma da minha mão tudo o que realmente importa. E o que realmente importa, em primeira instância, o que move lá o termômetro, lá o acelerador. Vai ter resultado no seu final do mês, sim ou não? Opa, então isso realmente importa. E é o meu papel como líder da empresa. Eu só estou envolvido com coisas que realmente vai aumentar o ponteiro lá no final do mês. Se isso que não move o ponteiro, eu posso delegar. Esse indicador que não move o ponteiro, eu já delego para algum liderado meu. Eu estou envolvido hoje no meu negócio, o que realmente move o ponteiro. Porque o meu tempo, ele é muito escasso. Eu tenho vários negócios. Se eu tiver envolvido demais em coisas que não movem o ponteiro, eu vou ficar atolado em tarefas repetitivas, demandas que podem ser facilmente delegadas. Mas lembrando que, dependendo, isso não está ainda no seu alcance. Porque o empresário, ele inicia no operacional, não tem jeito. O cara vai fazer o eu empresa, ele toca tudo, às vezes no simples, no MEI ali, que só tem um empregado. Mas a sua empresa precisa estar crescendo. E aos poucos você vai estando mais envolvido naqueles indicadores, naquele processo que realmente mexe o ponteiro da empresa e vai delegando as outras coisas pouco a pouco, porque isso é caro e gasta tempo. Então você precisa ter caixa para isso também. Então a empresa precisa crescer. Você consegue contratar vários líderes no início? Poxa, se você tiver já caixa, dinheiro para fazer uma estrutura grande, sim. Mas se não, você vai ter que ter mais demandas. Mas pouco a pouco, se você quer crescer, exponencializar seu negócio, você precisa estar só envolvido no que realmente mexe no ponteiro do negócio. Perfeito, Guilherme. E eu vejo bastante assim, cara. As pessoas, quando falando de gestão ainda, de ferramentas de gestão, de indicadores, de modelos, estão muito focados na gestão por números, né? Então, é faturamento bruto, faturamento líquido, margem de contribuição, lucro líquido, EBITDA e tal, né? E os indicadores de venda. Quanto que vendeu, né? Então, Isso é o básico, né? A gestão ela vai muito aí, né? Hoje, no dia a dia, na pequena e média empresa, ela fica muito rasa nesse nível aí. Mas, assim, falta gestão também a nível de tarefa, né? Quantos clientes foram visitados, quantos clientes foram prospectados e quantos foram visitados, qual a taxa de sucesso disso, né? Então, quando já entra no nível de tarefa, que ainda permeia bastante ali a área comercial, né? Acho que esses indicadores, normalmente, as metas, elas abrangem muito a área comercial, na área de vendas. É muito fácil você medir, né? Se você vendeu ou não vendeu. Quando vai para os departamentos de tarefa, né, que são os departamentos administrativos, a produção, já é um pouco mais difícil de você medir. Quando a gente contrata um profissional, né? Quando você vai contratar um profissional, Guilherme, o que vocês fazem? Você traz ele para resolver um problema. Uhum. Qual que é aquele problema? Ele pode ser medido? Né? Quando eu contrato, sei lá, um gestor financeiro, o que eu quero desse gestor financeiro? Eu quero que ele venha, só faz a minha tesouraria, quantas a pagar, quantas a receber, se tem saldo, plano de
financeiro, né, o fluxo de caixa, ou eu quero um pouco mais desse gestor financeiro? Eu quero que ele contribui na formação dos preços, quero que ele contribui no plano de vendas. Então, precisa também, quando a gente contrata alguém, definir qual que é o objetivo dessa vaga, dessa posição, o que essa pessoa vai fazer, o que se espera dela, qual o resultado que ela precisa entregar, tanto em termos de número quanto em termos de tarefa. E aí sim a gente consegue fazer uma boa gestão das outras áreas, né? Então, o que eu quero dizer? A gestão ainda ela é muito eminente nas áreas comerciais, né? Na área de produção também já avançou bastante, mas nas atividades de tarefa, nas atividades de apoio, né, que são as atividades administrativas, financeiras, tem muito pouca métrica medindo o nível de performance desses times, viu, Derlan? Né? Então a gente fala muito de medir ali na área comercial, que é muito mais fácil, mas também precisa de ter para ter uma boa gestão, precisa de ter uma boa gestão a nível de tarefa. Eu vou dar um doce aqui para vocês, um assunto que pouco se ouve, uma palavrinha-chave, mas que é muito importante quando se fala de alta performance. Você já ouviu falar em heurística? O que é a palavra? O que significa heurística? Tem um assunto que pouco se fala, é raro encontrar essa palavra aí em algum livro, em alguma conversa, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Nós três estamos aqui numa área de Goiânia chamada Bueno, né? E se nós chegarmos e disser assim, olha, hoje à tarde vamos ter uma reunião lá no Jardim Guanabara. Beleza. Cada um no seu carro, sem usar algum software de geoprocessamento, né? Então, beleza. Eu tenho certeza que você vai por um caminho, você vai para o outro e eu vou para o outro. Vamos chegar no mesmo local, que é lá no endereço onde foi definida a reunião. A pergunta é, usamos o mesmo caminho? Qual foi o melhor caminho? Então, o melhor caminho nós chamamos de heurística. Na área da tecnologia da informação, da engenharia de software, é isso, a otimização. O que facilita hoje o resultado das empresas é ela procurar o melhor caminho para resolver algo, né? Então, isso se chama heurística. E hoje, a alta performance está ligada intimamente, intrinsecamente, ali junto com esse conceito, né? Que as empresas hoje precisam visualizar o que é melhor para a empresa de uma forma mais econômica e que gere mais resultados positivos. Com certeza. Você batou uma charada aqui, que é a média brasileira. Hoje, o que o empresário faz? Ele é CLT. Opa, vou abrir meu negócio. Ele abre o negócio e vai no instinto. Ele aprende no acerto e erro. Mas a pergunta que você fez, ela é fundamental. Qual que é o melhor caminho? Qual que é o caminho mais rápido? O que vai me trazer mais resultado? E o problema, Derlan e Fabrício, é que as pessoas não sabem. E tá tudo certo, ninguém nasce sabendo. A gente nasceu pelado, não sabia andar nem falar. E aí? Aí nós aprendemos durante anos de percurso. Esse é o ponto principal. Já existe a roda. Eu bato e vou falar isso todos os dias. A roda já existe. O melhor caminho, ele já existe. Ele precisa ser o quê? Entendido qual que é. É onde que a gente conecta com pessoas que estão na nossa frente. Verdade. Que vai te trazer uma visão que você ainda não tem. Guilherme, melhor caminho não significa dizer que é o atalho. O melhor caminho eu vou pegar um atalho aqui, porque esses atalhos custam caro. Com certeza. Eu concordo, né? Eu sou totalmente contra pegar atalho. O que mais aparece aí na rua é gente querendo pegar atalho. E eu falo, cara, pegar um atalho aqui pode te fazer dar uma derrapada lá na frente, você ter que voltar por esse atalho para você seguir o caminho certo, né? A gente prega muito, trabalha muito para buscar fazer as coisas certas, fazer o bem, fazer direito, né? Porque eu costumo dizer assim, for fazer errado, qualquer idiota serve. A gente precisa da gente, não. Né? Então, a gente trabalha para buscar soluções dentro das normas, né? Dentro ali da legalidade, para trazer resultados, fazendo a coisa certa, porque também não é só levar resultado, Guilherme, a gente precisa levar sossego, precisa levar paz. Né? Tem um líder aí, o principal líder que eu admiro, que eu sigo, que é Jesus. Ele sempre pregava isso, cara, a paz esteja com você. Eu acho que a paz é a coisa mais cara que existe, viu, Guilherme? E nós, já falando aqui de cultura, né, de levar essa paz, essa liderança motivacional, o líder ele não pode ser um cara bonzinho. Né? Eu vejo muito o Bernardinho, eu até vi um vídeo dele hoje,
um jogador de vôlei lá, não sei quem é, empurrando ele, não sei se vocês estavam comemorando ou se o Bernardinho parece que estava dando uma dura no cara. Mas o bom líder, né, ele não é um cara bonzinho. Jesus, ele não foi um cara bonzinho. E ele falou isso, né? Enviando nós somos ovelha no meio de lobo, né? E que nós precisamos ter a simplicidade da pomba, mas também a prudência e a sagacidade da cobra. Porque o mercado, ele é violento, né? Se você for um cordeirinho no mercado, ele vai te engolir, meu amigo. Ele vai te arrebentar. Ele vai esmagar seus ossos e vai te quebrar. E você vai ficar quebrado financeiramente e emocionalmente. E quebrar é um negócio complicado, leva tempo para recuperar. Então eu vejo isso. A liderança, essa cultura, né, precisa ser uma liderança firme, clara, transparente, honesta, íntegra, mas precisa ser uma liderança forte. Uma liderança que cobra, que apoia e que cobra. Mas, e além disso, além de cobrar, acompanhar, tem que motivar. Sim. Porque uma equipe desmotivada, meu amigo, não vai. Então, assim, o líder ele tem que ser motivador também. Olha, você consegue, cadê esses resultados? Olha, que tal fazer assim, fazer ali, tal, aquilo outro. Isso ajuda pra caramba também, porque uma equipe desmotivada, meu irmão do céu, é problema. Derlan, eu tenho aprendido muito, né? E eu não sou muito um cara que comemora, né? Comemorava, eu tenho aprendido isso. Eu acho que entregar o resultado é o mínimo, é responsabilidade. Mas a gente precisa aprender a comemorar. Eu tenho aprendido isso ao longo do tempo, né? Acho que tem que ter todo o ritual, todo o planejamento. É difícil, né? Porque se você colocar uma meta que é fácil, isso não é uma meta. Às vezes eu encontro gente e falo assim, ô, Robson, dia 25, cara, nós batemos uma meta, sei o que, eu falo, não, mas que bosta dessa meta, hein? A boa meta, ela é batida no último dia, no último horário, né? Depois do horário ali, naquele esforço. Essa é a boa meta, aquela que desafia sem desanimar, né? E o papel do líder, você tem razão, né? Ele precisa de ter todo esse planejamento, esse acompanhamento, esse apoio, essa cobrança. E quando eu digo apoio, é realmente esse motivacional, né? Fez, tá certo, bora lá e tal. Mas não fez também, precisa de se indispor. Precisa de sentar junto ali no 1 a 1, conversar, entender o que está acontecendo, por que não está conseguindo entregar. Porque quando a gente coloca uma meta, um objetivo para um colaborador, para um membro da equipe, é porque a gente acredita nele. Acredita que ele é capaz de entregar. E fizemos um pacto, né? Precisamos fazer um pacto com a equipe e com o colaborador. Falar, cara, você consegue entregar esse resultado? Se ele falar, consegue, e ele precisa ser honesto, né? Falar, cara, eu não consigo. E às vezes eu vejo que a pessoa tem medo, né? Ela fala assim, não, eu falo que consigo, depois eu resolvo. E aí depois ela vai tentar resolver e não consegue. Então precisa ter esse diálogo íntegro, aberto, transparente. Falar, cara, eu não sei, eu não consigo, eu não sei como eu fazer isso aqui. Você me ajuda? Você sabe como é que faz isso aqui? Vamos fazer junto? Eu estou disposto. Eu acho que é encontrar hoje, está muito difícil encontrar gente. Eu acho que quando você encontra alguém disposto, já é mais da metade do caminho andado, viu, Guilherme? Não existe. Aí, uma coisa a gente tem certeza absoluta: não existe alta performance dentro de uma empresa sem uma liderança forte. Não. E ter liderança forte é muito treino e desenvolvimento. Eu falo que o papel do líder tá ali, como o Fabrício falou, não é para ser bonzinho, não é para agradar todo mundo, porque se agradar todo mundo virou bagunça. Porque ninguém quer entregar 100% de energia. Então, o principal, papel número 1 do líder, que tá lá em cima, é desenvolver a pessoa e trazer o melhor de cada um. Porque cada pessoa, ela tem um perfil. Então, o jeito que eu vou engajar o Derlan não é o mesmo jeito que eu vou engajar o Fabrício. Pode ser que o Derlan tenha um perfil dominante e ele gosta de desafio. Ele gosta de ser desafiado. E aí, eu quero ver se vai conseguir tal. Você trazer o mesmo proposta para o seu colega que tá do lado, não vai funcionar. Porque ele precisa mais de validação, o cara que tá ali. Então, o papel do líder é esse. Ele entender o perfil de cada um e trazer o melhor de cada um ali para bater os resultados. E é interessante que quando o líder consegue entender isso, os resultados aumentam. Mas também a gente precisa entregar o que você diz, Derlan, com muita verdade. Tecnologia. Tem que entregar mecanismos e ferramentas para que eles consigam fazer isso. E aí, o líder ele vai metrificar tudo, 100%. Ele vai saber quantas ligações que você fez. Poxa, porque quem não mede, não gerencia. Então, se o líder ele consegue engajar as pessoas, trazer desenvolvimento para elas e traz método e eficácia e aplica no negócio ali, essa empresa com certeza está no caminho da alta performance. Verdade. Olha, falando sobre a questão da Fórmula 1, que você comentou agora há pouco, Fabrício. Cadê o Lewis Hamilton? Fernando Alonso? O que mudou? Será que ele desaprendeu o que ele fazia?
Eu creio que hoje há uma sincronia entre pessoas e máquinas. Não adianta eu ser um excelente piloto se eu não tiver uma boa máquina para pilotar. Não adianta. Você pode ser, cara, assim, suprassumo de conhecimento naquela área. Mas se você não tiver ferramenta de gestão, meu amigo, meus pêsames, você vai ficar lá na 8ª, 9ª, 10ª posição. E usando essa analogia da Fórmula 1, eu vejo na Fórmula 1 hoje a máquina, inclusive, ela na Fórmula 1 está superando a habilidade humana, né? Porque quem tem mais investimento, a melhor máquina, é aquilo que você falou. Às vezes, o melhor piloto, se ele não tiver na melhor máquina, ele não vai ser o campeão ali. Né? Às vezes, um piloto um pouco abaixo, tem menos conhecimento, com a máquina melhor, vai conseguir performar, vai conseguir entregar um resultado melhor. Mas ter uma máquina boa precisa do quê? Investimento. Pode ser que essa não seja a realidade, porque hoje a gente sabe que a realidade do médio empreendedor não é o cara com dinheiro no bolso. Então, hoje um RP, quanto custa? Quanto custa o investimento em tecnologia no negócio? Lógico que tem a ponta, que é muito caro, mas também tem algumas ferramentas que não são tão caras que você consegue trazer e aplicar e já começar a ter resultado de forma rápida, ter clareza e enxergar os números. Então, sim, hoje, com certeza, a ferramenta ela está ali tão quão importante como um bom líder no seu negócio. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, baseado numa coisa que aconteceu comigo dentro da minha equipe. Eu participava da equipe, eu não era líder, eu era um dos liderados. Uma certa vez, uma fundação de desenvolvimento tinha um núcleo chamado Núcleo de P&D, ou seja, de Pesquisa e Desenvolvimento. Dentro da universidade existia o Núcleo de P&D, Pesquisa e Desenvolvimento. Uma certa vez, a reitora da universidade onde a gente trabalhava, eu era analista de sistemas, ela chegou com o diretor-geral lá e disse assim, eu não quero fulano de tal na minha equipe mais, na minha universidade. Você vai demitir ele. Né? E aí, essa conversa chegou para o mantenedor. Aí o mantenedor, tudo bem, eu vou tirar ele. Mas quem é que você vai me colocar no lugar dele para mim ter uma rentabilidade de $500 mil por mês? Aí ela parou. O que aconteceu? O profissional continuou no mesmo lugar. Por quê? Porque não tinha ninguém para substituí-lo. Então, vai a pergunta para você em relação, baseado nesse case aí. Se tratando de RH, se tratando de recursos humanos, como eu vou identificar no ato da admissão, da entrevista de um funcionário, uma boa pessoa, um bom profissional? Derlan, nós entramos de novo no tema de gente e liderança, né? O método que eu uso, né, que funciona para mim, que eu chamo de acho que é essência, atitude, competência e habilidade. Então, a essência para mim tem um peso 4, de 1 a 10 tem um peso 4, que é o que? A integridade da pessoa, né, a história dela. Quando eu faço uma entrevista com pessoas, talvez você vai participar, você vai ver, eu quero saber quem que é o pai dela, o que o pai dela faz, né, a mãe ali, qualquer história por trás daquela, qualquer essência daquela pessoa. Eu acredito trazer pessoas boas, pessoas íntegras para um projeto, para um negócio, para uma função, é o começo, entendeu? Se não tem isso, não dá. Né? A segunda coisa são as atitudes. Aí nós vamos para uma parte ali, o que aquela pessoa já fez, quais foram os desafios, né, os problemas que ela enfrentou. Hoje a gente vê muita gente aí nas redes sociais, né, falando de resolver problemas. Cara, quantos anos você tem? Tem 20 e pouco. O que você já fez? Não, fiz um curso. A pessoa não viveu aquilo, né? Então é diferente. Ela não teve uma atitude de resolver aquele problema que ela está falando que resolve para os outros. Então, quando a gente está aqui hoje se dispondo a apoiar empresários, ajudar empreendedores, é porque a gente já viveu aquilo lá atrás. Né? Já quebrou, já começou de baixo, veio da periferia, né? Se tornou, como eu falei ali, a simplicidade da pomba, mas também tem a sagacidade da cobra. Então, a gente sabe como que faz aquilo ali, a gente já viveu aquilo ali. Então, essas são as atitudes da pessoa. Como que ela já passou por um problema e resolveu aquele problema, seja na área de tecnologia ou qualquer outro. Depois, as competências, né? Tem competência de liderança, tem competência de desenvolver outras pessoas e as habilidades, né? Que são os soft skills ali, né? Domínio de um software, de uma planilha, de uma ferramenta, um analista, como esse que você citou lá. Então, eu acredito que é por aí, né? Na minha visão, fazer uma contratação bem feita, né? Mesmo sendo muito difícil hoje.
Lá nesse caso que você citou, provavelmente esse analista, ele tinha alguma coisa, né? Provavelmente não deve ter avaliado ali a essência, as atitudes dele, mas alguma habilidade dele ali que ele conseguia entregar um resultado que gerava R$500 mil de rentabilidade aí para esse projeto lá nessa faculdade, que o manteve na posição. Né? Aí a gente vai para aquele caso do Romário, né? Todo mundo sempre já citou aí no mundo empresarial. O Romário fazia gol e trouxe uma Copa, mas ele não era um bom cara de ambiente, né? Ele era meio tóxico lá, contaminava e tal, mas era o cara que mexia ali, né? Então alguma coisa precisava entregar em detrimento daquela situação que ele criava no ambiente. Tanto é que depois ele não foi para a Copa 98, não por habilidades, né? Porque ele era um artilheiro, já era campeão do mundo, tetracampeão, mas ali pela política, pelo relacionamento. Então você perguntou ali da contratação, como trazer essas boas pessoas para o time, eu acredito que é por aí. Então não é fácil você fazer uma boa contratação, leva tempo, porque você precisa fazer esse trabalho, né? E hoje em dia o profissional está escasso. Cara, e eu sou a favor do seguinte, pagar bem para os bons. Né? Então, se você quer trazer também um bom profissional para o seu time, e aí quando você vai entrar no plano de remuneração, de benefício, e como perdão a palavra, cara, uma porcaria, é uma bosta, você não vai conseguir trazer uma boa pessoa. E se trouxer, ela não fica muito tempo. Ela vai embora. Concorda, Guilherme? Concordo. Inclusive, pagar bem para os bons faz muito sentido e eu tento trazer sempre algo variável para todos os meus setores. Exatamente. Porque aí você consegue engajar o cara para entregar ainda mais. Mas interessante é que a contratação mudou muito, Erlan, de 10 anos para cá. Hoje, está muito mais as soft skills do que o currículo em si. Porque o cara faz um mestrado, vai ganhando muita conhecimento teórico, mas chega ali na prática o cara não consegue entregar. Quantos currículos eu peguei e falei assim, nossa, esse cara aqui vai ser assim, baita de resultado. Não entregava nada. Então hoje mudou totalmente a perspectiva. E eu vi algo interessante na internet, o Thales Gomes estava tendo uma entrevista aí com acho que 30 desempregados. E várias conversas, eles com a mentalidade do passado. O cara acha que ele vai chegar, por causa do currículo dele, vai chegar e sentar já ali na janela da mesa. Hoje, em grandes corporações, não existe isso mais. O cara, ele entra e vai galgando. Ele vai trabalhando e vai crescendo de pouco a pouco. É o que eu falo sobre uma cultura de meritocracia. Acho fundamental. Se você quer ter uma empresa com alto desempenho, com alta performance, você precisa ter essa cultura de meritocracia. O cara entra no seu negócio e ele sabe que ele tem uma trilha para ser jornada até lá na frente e que ele vai crescendo e vai ganhando mais reconhecimento, ganhando mais dinheiro. E nessa trilha, ele consegue ter perspectiva de futuro. Sem isso, infelizmente, você vai ter uma alta rotatividade. E hoje o mercado é desse jeito. Essa geração, eles não querem ficar aquela 10, 20, 30 anos no negócio mais. Se você não coloca perspectiva de mudança, de crescimento ali dentro, o cara entra, fica 3, 4, 6 meses no máximo e sai. E hoje a gente sabe, é mais ou menos 6 meses em determinado cargo para o cara pegar tudo e aprender de fato. Então, quando ele aprendeu, ele sai. Então, tem que ter essa cultura de meritocracia. E já aproveitando e falando em cultura, o que vocês acham que a cultura influencia na alta performance e se isso de fato mesmo é importante? Influencia demais, Guilherme. Eu acredito assim, precisa ter uma cultura voltada para resultados, né? Através, como eu falei, dos recursos. Então, a cultura, ela é que vai determinar a alta performance ou não. Se for uma cultura fraca, né, uma cultura de bagunça, de não querer se indispor, né? Como eu citei aqui, o líder, não, cara, não vou nem mexer com isso, não quero falar disso, não vou falar com essa pessoa, não quero aquilo. Então, assim, você não vai conseguir entregar uma alta performance, porque para entregar alta performance, precisa ter uma cultura que cobra. Eu nunca vi alta performance em empresa que não tem cobrança. Precisa ter, como o Derlan falou, motivação, precisa ter plano, cara, mas precisa estar ali, ó, em cima, cobrando. Como eu citei aqui, o Bernardinho, eu gosto muito, né, do jeitão dele, aquele negócio tal. Cara, mas o cara entregou 2 Olimpíadas. Né? Então, assim, para ter um resultado de alta performance, precisa ter uma cultura de alta performance. E não constrói cultura de alta performance com base fraca. Porque não vai conseguir. Pessoas, né, que não conseguem entregar, que não tem um alinhamento, pessoa 2, 3 meses não entrega um resultado, 6 meses, tá ali no time, atrapalhando, não tem coragem de conversar com aquela pessoa, não tem coragem de demitir aquela pessoa, vai continuar entregando um resultado insatisfatório. Você concorda, Erlan? Eu concordo.
Quando se trata de cultura organizacional, eu olho a questão por exemplo, da Igreja Universal. A Igreja Universal, você entrar nela em uma igreja aqui em Goiânia, e você vai viajar para o Acre. Lá no Acre você vai em outra igreja. Você percebe que é o mesmo estilo, é a mesma forma de tratamento. Até a fala parece. Você já percebeu que parece que é o mesmo... Peraí, mas o pastor estava lá, já veio para cá, até o timbre da voz é igual, ou parecido. Por quê? Porque ele estabeleceu uma cultura ali. Então, a pessoa que está aqui em Goiânia e vai para o Acre, São Paulo, ele vai se sentir à vontade. Por quê? Porque ele sabe que está no mesmo ambiente. Tá? Perceba, as últimas 4 viagens eu fui aos Estados Unidos. Eu sempre vou lá na McDonald's. Aqui na McDonald's do Brasil e de lá, eu nunca vi alguém me oferecendo, não, leva esse aqui que ele é melhor, ele é mais gostoso, tal. Eu não vejo isso lá também. Eles não oferecem. Você compra o que você quer. Então, estabelecer um estilo de trabalho. Então, já envolveu uma cultura dentro da organização. E a partir dali, eu acho que o meu posicionamento é que uma cultura bem definida facilita não somente para quem está lá dentro, mas quem também está utilizando, tá? Como cliente, como o que seja. Mas ele está tendo sincronia ali, então facilita para todo mundo. Eu acredito, Derlan, que todas as empresas têm cultura. Só que algumas são péssimas e outras são excelentes. Verdade. Então a cultura não é nada mais do que o que vocês fazem na empresa, como vocês fazem e quando o líder vira as costas, o que essas pessoas fazem lá. Isso é a cultura daquele negócio. E eu olhando aqui, pensando no meu passado, quando meus negócios eram pequenos, às vezes eu mais 2 pessoas, eu falo, cara, mas como que implantar cultura com 2 pessoas? Como funciona isso? É muito desafiador, porque só tá eu e mais 2 pessoas aqui. Então, assim, mas é o jeito que vocês fazem as coisas. O cara passa, joga um lixo ali, o cara passa, ele cuida da empresa, ou seja, tem uma cultura de dono dos seus liderados. Então, isso é algo que deve ser trabalhado de pouco a pouco, porque hoje seu negócio já existe. Já existe uma cultura lá. O jeito que eles fazem as coisas. Então, para mudar isso, é o grande desafio. Porque você vai entrar com uma grande objeção, que é a mudança. As pessoas não querem mudança. É conflito imediato. Tudo que você for trazer de mudança para melhoria, vai ter pessoas criticando, vai ter pessoas que não vão querer fazer e vai ser grande desafio você chegar e implantar isso. É a resistência. Então, o seu papel como líder é romper essa resistência. É trazer realmente cobrar. Tá lá todos os dias. Vai ter que fazer todos os dias. Então, você vai ter que cobrar todos os dias. Se for 1 mês, 3 meses, vai depender do quão bagunçada a sua empresa tá. Tem cara que chega e implanta em 30 dias alguma mudança. Então, vai gastar 1 ano. Vai ter que fazer demissões, vai ter que fazer mudança e gasta tempo e dinheiro nisso. Mas se você tem um planejamento para essa implantação de cultura, pode ser que dure 1 ano, dependendo do tamanho do seu negócio. Mas vai valer a pena cada centavo e tempo que você esforçou ali. Guilherme, eu tenho uma frase, conceito sobre cultura que eu gosto muito, que é: cultura é aquilo que a gente permite em silêncio. Então, se acontece uma coisa errada na empresa e você ou o líder da área percebe e não comunica e não fala, aquilo ali vai sendo relativizado e vai se tornando comum. E a equipe mede também, toda hora eles estão testando e medindo, né, a resiliência, como você citou, do líder. Então, a cultura, ela é isso, cara, são comportamentos constantes de comunicação. Se você viu que está errado, tem que ir lá chamar e falar, e comunicar com a equipe, falar, cara, isso aqui está errado. Esse tipo de comportamento a gente não aceita. E a cultura ela é construída, como o Guilherme disse, naquilo que o time faz quando você não está olhando. Né? Essa é a cultura da empresa. Não é quando você chega lá que todo mundo se ajeita e tal, e aí para, não. É quando não tá, quando o líder não tá, como que aquela empresa se comporta. Essa é a cultura. Cara, e assim, você falou bem, né? O que eu vejo hoje muito, a maioria dos empresários não quer se indispor, então não estão construindo cultura, porque construir cultura e liderar não tem jeito, você vai se indispor, porque são opiniões, né? Então, se eu quero na minha empresa um determinado tipo de comportamento, eu preciso comunicar esse comportamento com clareza, e qualquer desvio lá nesse comportamento, eu tenho que ir lá e corrigir. Vem cá, peraí, esse comportamento aqui,
ele não é admissível na nossa empresa. Nós não admitimos esse tipo de comportamento. Nós queremos assim, 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 porque nós acreditamos nisso, porque já foi feito dessa forma no passado, não deu certo, né? Então, tem os valores ali que vão delimitar esses comportamentos dentro da empresa. E se você vai sendo permissivo, né, que é um líder fraco, que vai permitindo que determinados comportamentos inadequados vão sendo realizados, executados constantemente da sua empresa, aquilo vira cultura. Né? Então, por exemplo, se você aceita que um funcionário chega atrasado, né, numa equipe que precisa estar a posto num determinado momento para fazer um determinado tipo de trabalho, sei lá, se é 8 horas, ele precisa estar no posto de trabalho, todo dia chega 8h15, 8h20, 8h40, o resto da equipe está vendo aquilo. E qual que é o comportamento normal que o ser humano segue? O comportamento errado, que é muito mais fácil, né? É o comportamento ali, né, de desobediência, é muito mais fácil. Energia. Vai gastar menos energia. Eu vou ficar chegando 8 horas, se o fulano está chegando 8h30, não acontece nada. Eu vou bater minha meta, se o fulano não está batendo, não está acontecendo nada. Então, assim, se você permite comportamentos inadequados dentro de uma empresa, isso cria uma cultura ruim muito mais rápido que a cultura boa. Então, o líder ele precisa se indispor, precisa de estar ali no dia a dia, avaliando esses comportamentos constantemente e comunicando com a equipe o que pode ser feito, o que não deve ser feito e quais os motivos disso. E assim, nesse percurso, infelizmente, vai cair pessoas. Sem dúvida. Não tem jeito. E lá no RH, na contratação, que é importantíssimo, você precisa passar qual que é a cultura do seu negócio. Quais são os princípios, quais são os valores, porque determinada pessoa ela vai entrar que é muito boa, mas ela não vai achar na cultura da empresa e rapidamente vai sair. E nós não queremos gastar energia. Naquela entrevista do Thales com os 30 desempregados, na verdade, eles têm na cabeça que o empresário quer demitir as pessoas. Só que eles mal sabem o tanto que a gente não quer demitir alguém. O tanto que a gente não quer. O tanto que a gente não quer. Procurar outro, ter que treinar, colocar no lugar. E ensinar a cultura da empresa, ensinar cada tarefa, isso gasta meses. Então, assim, é um caminho que o empresário, de forma alguma, não quer tomar. Porque o empresário, isso acontece, viu, gente? É que ele tem um ditado que diz assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, ele quer que o colaborador faça parte da cultura da empresa, mas o próprio mantenedor não faz parte, não vive a cultura da empresa. Então é um problema, porque nós somos espelho como gestores. A gente cobra algo de uma cultura organizacional da empresa, mas a gente não vive ela. Então é um problema gravíssimo isso. Porque aí vai ter duas vertentes. Pô, peraí, eu tenho que olhar para ele ou olhar o que ele me passou no papel? Não funciona. Não vai funcionar. E vale a máxima aí, né? A voz do povo, né? O exemplo arrasta, né? Então, o que educa melhor é o exemplo. Você falou certinho, Derlan, né? Às vezes, a pessoa fala uma coisa, uma frase bonita na parede lá, missão, visão, os valores, né? Declarações estratégicas. Hoje tem umas frases motivacionais, mas não vive aquilo. Verdade. Né? Então, a cultura ela é criada pelo aquilo que se vive no dia a dia. Uhum. Né? Não adianta pôr uma frase bonita lá na parede, lá, ou fazer um discurso de começo de mês e não viver aquilo no dia a dia. Então, precisa de ter essa coerência, né, entre o discurso e a prática. É isso que vai construir também uma boa cultura ali. E o Guilherme tocou bem, eu não tinha mencionado aqui, né, a gente falou da contratação, como trazer as pessoas boas. E para já construir essa cultura, já começa ali, em quem você vai trazer para o time. Se tem alinhamento com esses valores da empresa, né? Hoje tem muita pesquisa de RH, né, que faz esse trabalho, que é o fit cultural, né? Ver se a pessoa tem fit com a cultura da empresa ali, qual que é a aproximação desse fit, se é fácil de treinar, enfim. E depois que essa pessoa foi contratada, é uma boa integração. A gente já fez isso nas empresas do Guilherme, senta com as pessoas, mostra o que é esperado das pessoas, o que aquela pessoa vai ter de benefício trabalhando ali, né? Um plano de médio e longo prazo, qual que é o caminho que ela pode seguir, o que se admite, o que não se admite dentro daquele negócio. Então, isso já vai começando a dar clareza daquilo que vai construir aquela cultura quando a pessoa chega. Então, ela já tem essa noção e aí depois é viver isso ali no dia a dia, em coerência com tudo aquilo que foi tratado na contratação, na integração e diariamente ali, tendo esse alinhamento constante com a equipe. Recentemente, eu criei esse regulamento total. Então, o cara que entra, ele sabe tudo que pode e o que não pode fazer dentro do negócio. Ele sabe qual que é a história da empresa, ele sabe quais são a nossa visão, nossa missão, nossos valores, ele sabe onde está pisando o pé ali. Mas para a gente finalizar, vamos para a nossa última rodada.
E eu vou colocar essa bola para você, Fabrício, que é estrategista, Manda. que é um cara extremamente metódico aí, que é de plano de ação, de execução. E eu gosto de algo prático. Então, vamos lá. A pessoa que está nos escutando, ela precisa de um plano de ação. Vamos para a prática mesmo. O que ela pode sair aqui e implementar para ela já iniciar a trilha para gestão e alta performance do seu negócio? Qual que seria um plano de ação básico aqui para ele já anotar? Pega papel e caneta, anota que você vai sair com um plano de ação inicial aqui para a sua gestão eficaz e alta performance no seu negócio. Excelente, Guilherme. Você sempre me coloca na fogueira. Na próxima semana pro Derlan. Brincadeira. Né? Excelente pergunta. Eu acredito nisso também. A gente precisa transformar as coisas em ações práticas, né? E o primeiro passo, na minha visão, assim, trazendo uma coisa bem prática, a primeira coisa é uma agenda. E não vem, não, porque eu sei que tem um monte aí que não tem agenda, tá? Vai ali naquele dia a dia, vambora lá, vambora ver o que vai acontecer. Não tem agenda. Então, é preciso ter uma agenda bem estruturada, é preciso entender quais são os mecanismos que mexem o ponteiro, quais são os seus principais indicadores, ou aquele indicador que você está insatisfeito com ele, precisa melhorar. Começa com 3, pega 3 indicadores essa semana, né, e vai trabalhar esses indicadores. Ou um em cada área, pega 3 áreas, vai trabalhar um indicador. Se você acha que o financeiro está ruim, as vendas estão ruim, a produção está ruim, pega um em cada área, chama seus líderes lá, monta uma agenda produtiva para melhorar esse indicador. E aí coloca lá, cara, eu quero aqui aumentar a minha quantidade de visitas, né? Porque eu sei que se eu visitar 10 clientes, eu fecho com 1, então se eu visitar 100, então tem essas estatísticas. Então traz ali coisas práticas, né? Começa pequeno, com pouca coisa, e vai começar a aplicar isso e desdobrar para a equipe. Então, acredito. Primeira coisa, uma boa agenda, uma agenda de performance, né? Como diz o Derlan. O que eu vou conseguir entregar essa semana ali, dia a dia. Depois, pegar para poder estruturar essas agendas, 3, no máximo 5 coisas para fazer ali, grandes objetivos da semana, né? 5 coisas ali que eu vou fazer, fechar uma grande venda, né? Renegociar um contrato, fazer uma contratação ou uma demissão importante que está sendo adiada para ser feita, trabalhar com objetivos, um por dia, né? E ali desdobrar esse objetivo em tarefa com a equipe. Então, 3 coisas práticas aí para poder implementar de imediato, uma boa agenda, 3 a 5 indicadores, objetivos da semana de grande impacto e envolver o time ali na resolução desses objetivos. Pelo incrível que pareça, a agenda é algo básico, mas muita gente não tem. Então, falou assim, que tipo de agenda? Não vem com essa agenda de papel não, que isso não funciona. Baixa o Google Agenda aí, que você vai ver que ela é simples, você vai... Porque a única coisa que você tá com o celular, às vezes até na hora do banheiro, a única coisa que você tá na mão, até na hora do banheiro é o celular. Então, você surgiu algo na sua agenda, você já lança lá, é simples, fácil, rápido, você vai ver que vai otimizar bastante. E para complementar você, Fabrício, eu colocaria aí para você começar a entender as suas rotinas. Porque o papel do líder é fiscalizar. Ele vai delegar e vai fiscalizar. E ele precisa ter rotinas para que isso seja fiscalizado, para que seja administrado, para que seja dê o follow-up aí em todos os setores que você está gerenciando. Então, simplesmente começar a mapear essas rotinas que você tem e jogar na sua agenda. Então, toda segunda-feira eu vou fazer essa reunião com esse grupo. Exatamente. Na terça-feira eu vou observar se está funcionando. Então, assim, na minha agenda eu tenho todas as minhas rotinas de início de mês. Porque eu gosto de ter 1 a 1 com os meus liderados. 1 ou 2 vezes por mês. E aí, eu defino qual que é o objetivo deles no mês, coloco na minha agenda, porque eu vou cobrar eles durante esse percurso. Então, se eu não tenho isso na minha agenda, eu vou esquecer, eu não vou cobrar. A partir do momento que eu coloco, ele sempre vai me lembrar e eu vou, o melhor de tudo, melhorando. Então, a minha cobrança vai aumentando e os resultados também. Não se iluda, não existe resultado sem cobrança. As pessoas vão flexibilizando, pouco a pouco. Mas se você está cobrando, está ali, está fazendo a sua parte, com certeza o resultado vem. Guilherme, é interessante, igual a gente citou aqui, a agenda, a rotina dentro dessa agenda, né, os objetivos, colocar talvez um painel com esses 5 objetivos ali para que possam ser metrificados, que possam ser acompanhados todos os dias ali para ver se está atingindo, se vai acontecer, se não vai, né, para poder conseguir ter um resultado melhor, um resultado que performa durante aquela semana, aquela rotina ali. E, Derlão,
dá uma dica aí de plano de ação, algo para complementar aqui sobre o cara ter essa gestão eficaz. Primeiro é contratar a Apex, né? Então, eu acho que um auxílio aí, uma consultoria é sempre bem-vinda em uma tomada de decisão. Né? Poxa, eu não sei para onde eu quero ir, então chama a gente, né? Para a gente poder auxiliar nesse caminho, né? Mas vamos lá, em prática, eu digo no que eu vivo, nos CNPJs que eu tenho, é conhecer muito bem o mercado e a concorrência. Né? Estar mesmo posicionado, onde eu estou, quem está ao meu lado. Então, assim, a primeira ação que eu vejo é que, pô, cara, eu já tenho o meu comércio, está rodando, mas o que o meu melhor concorrente, ou aquele concorrente que está me atrapalhando, faz para que eu não venha fazer ou para que eu venha fazer aquilo. Então, conhecer bem o mercado e conhecer muito bem os pontos fracos e pontos fortes do nosso concorrente, cara, eu vou falar para você, facilita demais a vida. Facilita demais a gestão, entendeu? Porque você já conhece quem está andando com você ali, tá? Olha, por quê? Porque uma vez, imagina você andando com seu concorrente, vamos fazer uma analogia a uma guerra aqui. Você está vendo o cara armado, você já se prepara também porque vai ter guerra, vai ter briga ali, porque você também vai armado, concorda comigo? Agora você vai para o mercado, onde o cara, você não está vendo a arma dele, você tá desconfortável, tá ali tranquilo, confortável e tal, aquilo outro. Do nada o cara vem te dar uma punhalada, você não sabe, pô, mas não sabia que você tava com uma arma. Por quê? Porque você não conhecia o seu concorrente, não conhecia o seu mercado, a sua guerra. Né? Então eu acho assim que a primeira ação, na minha visão, que é importante além dessa agenda, é você conhecer e se posicionar. Não adianta. Se eu não sei onde eu estou, então é um péssimo trabalho ali que vai gerar resultados negativos. Pessoal, excelente. Muito obrigado pela conversa que nós tivemos. Acho que foi muito produtiva. Você que está nos ouvindo, entenda. A alta performance, ela é simples, ela é óbvio, mas não é fácil. Comece hoje. Comece pequeno, devagar e vai pouco a pouco melhorando, crescendo, se desenvolvendo. Você vai ver que no longo prazo, e aí que as pessoas subestimam o longo prazo, no longo prazo, você vai ter vários resultados e vai se tornar referência. Porque tudo que você faz hoje, pensando em melhorar, daqui 2, 3, 4, 5 anos, você vai estar entregando com certeza com excelentíssimo, altíssima performance. O meu nome é Guilherme Andrade, o meu Instagram é Guilherme Andrade GS, Instagram, TikTok. Você consegue me achar lá e deixa aí as redes sociais de vocês também, já para a gente finalizar. Vou deixar aqui minha rede social, antes só para complementar, a gente falou muito aqui do líder, né, de alta performance. Um líder de alta performance, ele precisa estar preparado para liderar pessoas de alta performance. E eu falei aqui do cordeiro, né, da simplicidade da pomba e tudo, e uma empresa ela não é feita só de cordeirinho, porque tem serviço que cordeirinho não faz. Né? Então o líder precisa estar preparado, ele precisa ser um líder forte para ter uma equipe de alta performance. Não vai ter só cordeirinho na equipe, não. Ele vai ter talentos lá que vai ter muita dificuldade para liderar. Ele precisa se preparar, precisa estar pronto para liderar esses talentos, colocar eles em linha para poder atingir os objetivos que espera. Meu nome é Fabrício Oliveira, meu Instagram é @FabrícioOliveiraAL. Vocês me encontram lá, fico à disposição para dúvidas, qualquer coisa, precisar de mim, estou por aqui. Um forte abraço, obrigado, Guilherme, mais uma vez, por esse podcast maravilhoso. O meu Instagram é Derlan Araújo BR, e se você tiver alguma dúvida, né, se vocês quiserem algum auxílio, e, poxa, eu estou passando por essa situação aqui, nos contate, né, no 0800 aqui mesmo, assim, naquele direct ali, olha, estou acontecendo, o que eu posso fazer nessa situação ali? A gente pode auxiliar vocês. Se vocês quiserem algo mais detalhado, mais especializado, nos contrate. Aproveita que a gente consegue responder o direct. Isso aí, por enquanto, é possível. Nós a mesmo, longo prazo, exatamente. Sem um assistente. Com todo o nosso know-how, todo o nosso conhecimento, estamos totalmente à disposição de vocês aí no nosso direct. Então, pessoal, muito obrigado. E semana que vem tem mais episódio do Apex Cash. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.